Vamos falar sobre o Teorema de Tales. Mas antes de falar sobre o Teorema de Tales em si, vamos relembrar a ideia de proporcionalidade. Então, aqui a gente tem 4 segmentos. A gente quer saber se a razão entre 2 desses segmentos é proporcional à razão dos outros 2. Então, por exemplo, eu posso dizer que o segmento CD, que mede 10 centímetros, a razão dele com o segmento AB, que é 12, é proporcional ao segmento EF, que mede 5 centímetros, a razão do EF pelo GH, que mede 6 centímetros. Como é que eu vou saber se é proporcional ou não? Uma das maneiras é você simplificando 10 sobre 12, que você vai chegar no 5 sobre 6. Seria 10 sobre 12, seria 10 dividido por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6. Ou você pode fazer a multiplicação cruzada, em que você vai pegar os extremos, que é o 10 e o 6, vai multiplicar, e vai igualar pela multiplicação dos meios, que é o 12 e o 5. Então, a gente vai ter 10 vezes 6 igual a 12 vezes 5. Se você observar, 10 vezes 6 é 60 e 12 vezes 5 também é 60. Significa que a razão do segmento CD pelo segmento AB é proporcional à razão do segmento EF pelo segmento GH. Agora vamos colocar um pouco de álgebra nesse assunto. Eu tenho aqui o segmento AB, que mede 4x centímetros. Eu tenho o segmento CD, que mede 3x mais 1 centímetros. O segmento EF mede 5 e o segmento GH mede 6 centímetros. A gente quer saber se AB ele é proporcional, a razão do AB com o CD é proporcional à razão do GH com o EF. Como é que a gente vai fazer? No lugar do AB vai botar 4x, no lugar do CD vai botar 3x mais 1, no lugar do EF, do GH vai botar 6 e no lugar do EF vai botar 5. E a gente procede daquela maneira, faz a multiplicação cruzada. O 4x pelo 5 e o 3x mais 1 pelo 6. Preste atenção. O 3x mais 1, o 6 vai multiplicar tanto 3x como o 6, ok? Então, vamos começar pelo 4x vezes 5, que vai dar 20x. E o 6 vezes 3x, 18x, mais 6 vezes 1, 6. Aí a gente montou uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Em um dos membros você vai colocar todos aqueles termos que tem a letra, no caso aí a letra X, e no outro membro você vai colocar todos os termos independentes, que não tem variável nenhum que ele dependa, ou seja, não tem letra nenhuma acompanhando ele. Então, nesse caso, a gente vai ter 20x menos 18x, dá 2x, e o 6 continua de um lado do igual, que vai ficar o próprio 6 positivo. Para a gente saber a medida do segmento AB e do segmento CD, a gente precisa saber do valor de x. Então, como é que a gente vai calcular o valor de x? Aqui tem 2x. Para eu saber o valor de 1x apenas, eu vou pegar esses 2 e vou passar para o outro lado dividindo 6. Então, vai ficar x é igual a 3, porque 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, se 2x é 6, 1x apenas é 3. Como é que a gente descobre qual é a medida de cada um dos segmentos? É só fazer o seguinte: se o A ele é 4x e o valor de x é 3, então o AB. Então, o AB, segmento AB, ele é igual a 4 vezes o valor de x, que é 3. Então, quanto é 4 vezes 3? 12. Significa que o segmento AB tem 12 centímetros, ok? Agora vamos para o segmento CD. É só colocar, o segmento CD é 3x mais 1. No lugar do x eu vou colocar 3. Então, 3x é a mesma coisa de 3 vezes o valor de x, que no caso é 3 também.
mais 1. Eu tenho uma multiplicação e tenho uma soma. Vou resolver a primeira multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, o segmento CD, ele mede 10 centímetros. Isso para ser proporcional. Para eu afirmar que é proporcional, ele tem de medir 10 centímetros por conta do valor do x ser 3 aqui. Seguindo, agora vamos falar o que é o Teorema de Tales. O que é que se entendeu? O que é que se entende do Teorema de Tales? Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, então a razão entre quaisquer dois segmentos determinados em uma das transversais é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. Falei inglês, falei grego, bora ver se a gente consegue entender. Então, bora lá. Olha o que ele diz assim, ó. Se um segmento de retas paralelas, lembrando que reta paralela é aquela reta que parece as linhas do caderno, que elas nunca vão se cruzar, porque a distância em qualquer ponto das retas entre um ponto e o outro vai ser a mesma distância, ok? Aí ele fala que se esse segmento ele é cortado por retas transversais, vou colocar aqui uma outra cor, retas transversais, o nome está dizendo, ela atravessa. A reta atravessa, ok? Deixa eu nomear aqui essas retas. A gente nomeia a reta com letra minúscula. Então, vai ser a reta A reta B, a reta C. E essas transversais eu vou chamar de R e de S, ok? O que é que significa isso? Eu vou colocar aqui letras para a gente poder entender também. Vou botar... Deixa eu colocar uma outra cor. Desse ponto aqui até esse ponto, onde a reta transversal está cortando essas duas paralelas, eu vou chamar de X. Então, essa medida aqui que eu estou marcando de verde, ela mede X, certo? Deixa eu só apagar para não ficar feio. Desse ponto onde eu parei o X até a outra reta, a reta paralela, então essa parte aqui rosa, que está entre a segunda reta paralela e a terceira, eu vou chamar de Y, ok? Vou para o outro lado, aqui da reta A até a reta B, onde a reta S está cortando, eu vou chamar de V. E da reta B até a reta C, onde a reta S está cortando, eu vou chamar de W. O que é que eu posso dizer? O que é que diz o Teorema de Tales? Ele fala que quando eu tenho um feixe de retas paralelas cortado por duas retas transversais, a razão que tem seguindo a reta transversal, a razão que tem entre elas é igual à razão que tem entre a outra reta transversal. Ou seja, eles são segmentos proporcionais. O que isso significa? Significa que se eu pegar aqui o X, a razão do X com Y, porque eu sigo a reta transversal, eu sigo a reta R aqui, tá vendo? Ela é exatamente igual à razão que tem entre o V e o W. Então, eu sigo também a reta S, ok? Essa é uma das ideias. A outra ideia é você fazer isso daqui, ó. Deixa eu voltar lá. Vou colocar as retas paralelas. Vou colocar as retas transversais. Lembrando que as paralelas... Vou retornar de novo. Reta paralela, reta transversal,
Aqui eu vou chamar de A, de B e de C. E aqui eu vou chamar de R e S. E outra ideia que eu posso fazer é o seguinte, ó. Eu pegar, digamos, eu considerar a parte e o todo. Como assim, professora, a parte e o todo? Deixa eu mudar aqui a cor. Eu vou chamar aqui, ó, entre a parte que está, a reta R, que passa entre o A e o B, tá? No meio do A e do B, da reta A e B. E eu considerar o A até o C, do A até o C, eu considerar Y aqui do outro lado, entre o A e B na reta S, eu vou chamar de Z, eu botei Y, mas não é Y, vou chamar de W, e aqui, ó, a A e a C, eu vou chamar de Z. O que é que ele pode dizer? Ó? Olha bem, eu vou olhar os segmentos na mesma direção, ó, tá vendo? X está na mesma direção que o W. Então, se eles dois estão na mesma direção, eu posso dizer que X, a razão entre X e Y, que é o todo do lado da reta R, é igual à razão entre o W e o Z, que é o todo da reta S. Preste atenção, isso só é possível porque tanto X como W estão na mesma direção. Se por acaso o W estivesse aqui embaixo, isso aqui não ia ser válido, ok? O que é que eu poderia fazer se estivesse embaixo? Bora lá. O que é que eu considerei? Eu considerei o que está entre a reta A e B e o todo da reta S, da reta R. Deixa eu apagar que ficou parecendo um G. Eu tenho de fazer a ideia com o valor que estaria aqui. Mas qual seria o valor que estaria aqui? Presta atenção. Se ele todo é Z e essa parte que está entre o B e o C na reta S é W, eu posso dizer que aqui é Z menos W. Não posso? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Z menos W. Deixa eu botar mais para cá, porque senão ele não vai passar. Deixa eu botar aqui o X, que é o que está entre o A e o B, e o Y, que está entre o A e o C. A razão entre eles é proporcional à razão entre o Z menos W, que está entre o A e o B, e o Z, que está entre o A e o C. Então, é isso que vocês têm de prestar atenção. Na hora de formar a razão, tem de formar a razão dessa maneira. Sempre na mesma direção, ó. X está entre o A e o B, Z menos W também está entre o A e o B. Y está entre o A e o C, Z também está entre o A e o C. Você vai considerar seguir a reta paralela, ok? Outra ideia é... Deixa eu só apagar o que eu não vou utilizar. Preste atenção nesse caso aqui, ó. Aqui eu tenho a reta R, aqui eu tenho a reta S. Aí eu vou colocar aqui. Entre o A e o B na reta R é X. Entre o B e o C na reta R é Y. Entre o A e o B na reta S é W.
E entre o B e o C na reta S é Z. Siga a reta transversal. Então, vou seguir aqui a reta transversal, ó. X está para Y. Seguir a reta transversal, ó. Eu segui a reta transversal. X está para Y, assim como W está para Z. É só seguir a reta transversal. Ok? Ou seja, ó, quem é que está entre o A e o B na reta R? X. Quem é que está entre o A e o B na reta S? W. Quem é que está entre o B e o C na reta R? Y. Quem é que está entre o B e o C na reta S? Z. É só seguir a reta transversal. E aí, na hora de executar, você vai fazer a multiplicação cruzada. O X pelo Z e o Y pelo W. Aí vai ficar X vezes Z é igual a Y vezes o W. Ok? Deu igual, resolvido a questão, são segmentos proporcionais. Vamos resolver agora alguns exemplos. Então, a gente tem aqui, ó, as retas paralelas A, B e C e as retas transversais R e S. Aí a gente tem, entre o A e B na S, tem 32. Entre o B e o C na S, tem 8. Entre o A e o B na R, tem Y. Entre o B e o C na R, tem 6. Então, eu vou seguir a reta transversal, vou fazer a fração, ó. 32 sobre 8 é igual a Y sobre 6. O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. Vamos começar pelo 8 que multiplica o Y. Então, vou ter 8Y é igual a 32 vezes 6, que vai dar 192. Eu quero saber o valor do Y. Então, se eu quero saber o valor do Y, aqui tem o valor de 8Y. Para saber o valor de um Y apenas, pega esse 8 e manda para o outro lado, dividindo o 192. 192 dividido por 8 vai dar 24. Vamos a um outro exemplo. Aqui, ó, já vou considerar o todo, tá vendo? Eu tenho aqui as 3 retas paralelas e tenho as 2 retas transversais. Preste atenção, quando eu considerar o todo, eu vou até renomear aqui as retas. Vou chamar aqui de A. Deixa eu mudar a cor da letra. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. E na transversal, eu vou chamar aqui de R e aqui de S. Segue a reta transversal. Presta atenção. Sem considerar o todo, qual é o que eu tenho na mesma parte? Eu tenho aqui, ó, entre o A e o B na R, eu tenho X. Entre o A e o B na S, eu tenho 2. Então, eu vou considerar essa parte. E na hora de considerar o todo, na R eu já tenho o todo, que é 10. Mas na S eu não tenho explícito o todo, mas eu posso encontrar o todo. Preste atenção. O todo seria do A até o C. Se eu quiser saber qual a medida do A até o C, é só juntar, ó. Tem um 2 em cima e 3 embaixo. 2 mais 3, 5. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 mais 3, 5. Então, X que está entre o A e B está para 10. Assim como o 2 que está entre o A e o B está para 5, que é o todo. Ok? Lembrando que é uma parte com o todo, uma parte com o todo. Multiplica cruzado, 5 vezes x igual a 10 vezes 2. 5x é igual a 20. Eu quero saber o valor de um x apenas, então vou pegar esse 5 e vou mandar para o outro lado, dividindo 20. E 20 dividido para 5 dá 4. Então, o valor... Aqui está x, y, mas é x, viu, gente? O valor de x... Epa. Deixa eu botar uma outra cor aqui. O valor de x
Deixa eu frisar bastante aqui esse x. O valor de x é igual a 4, ok? Agora, um último exemplo, em que eu tenho aqui as transversais se cruzando. Aí eu vou ter, ó, agora, olha a diferença, ó. Não é o R e o S que é transversal agora. A transversal agora é o A e o B. Por quê? Porque R e S e T são paralelas. Então, eu vou seguir a transversal. Quais são as transversais? A e B. Então, seguindo A, é só vir aqui, ó. Seguindo A, eu tenho em cima x mais 4 e embaixo 6. Seguindo B, eu tenho em cima x e embaixo 2. Então, é só montar a fração. Então, vai ser x mais 4 sobre 6 e x sobre 2. Igualou, multiplica cruzada. Então, vou multiplicar o 6 pelo x e vou multiplicar o 2 tanto pelo x como pelo 4. Ok? 6 vezes x é x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. Tenho aqui a minha equação do primeiro grau, mando 2x para junto do 6x. Como ele está positivo, ele vai negativo. 6x menos 2x dá 4x. 4x é igual a 8. Para saber o valor de 1x apenas, eu vou pegar o 4 e mandar para o outro lado, dividindo 8. E x aqui vai ser 2. Ele pede a medida de cada segmento. Preste atenção uma coisa. O segmento que está entre a reta R e S da reta B, que é x, já tem aí que é 2. Falta encontrar o segmento que está entre a reta R e S, que está na reta A, que é x mais 4. Então, se x é 2, x é 2, então x mais 4 vai ser 2 mais 4, que é 6. Então, a medida dos segmentos são essas. Até a próxima.